Oh, glória a Deus. Boa noite, graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Essa é a disposição do coração de Deus. Ele quer mesmo fazer essa ampliação e ainda cabe, amém? Ainda dá para acrescentar muito. Parabéns não só pela festa, mas por aquilo que a festa anuncia, né? Esses 10 anos foram produtivos. Vocês fizeram bem, né? Obrigado, pastor, por possibilitar Deus abrir essa porta aqui, amém? Colocando à disposição essa visão tão abençoadora. Eu fui alcançado, né, por esta oportunidade há 32 anos atrás, ainda solteiro, mas ali estava a representação da mão de Deus estendida, que determinou salvação na minha vida, e eu já era convertido, né? Eu estou falando da salvação de endireitar os meus caminhos e me conduzir, né, por caminhos de realização, de satisfação, que não envolve só essa questão natural, envolve a maturidade, o crescimento, você poder ser achado adulto para contribuir com a família de Deus. É a intenção que Deus tem. Então eu fico feliz mesmo por Deus ter encontrado um coração, né, para ministrar uma visão e eles terem a coragem de acolher, né? Vendo as fotos você percebe, era muito pequeno. Não era algo que chamava a atenção dos olhos, se a gente não crê no poder da semente, né, que vai mudar, que Deus vai pegar junto, a gente não valoriza. Mas tudo de Deus tem vida. E o que tem vida, cresce. Quando a gente olha para uma semente, o máximo que a gente consegue entender é uma árvore. Deus consegue olhar para uma semente e ver uma floresta. Amém? Então, Deus tem confiado, vocês têm demonstrado, vocês cresceram, vocês não são o mesmo. Vocês são melhores, vocês são maiores, né? E é louvável os anos passarem e a gente melhorar, porque tem pessoas que se perdem com o crescimento. Mas eu louvo a Deus, porque Deus está gostando, né? De ver vocês desenvolvendo a humildade, a simplicidade, né? Esse reconhecimento de Deus, essa disposição para Deus. Eu estou falando para eles, os pais, mas toda a família está de parabéns. Vocês são uma família abençoada, vocês têm bons exemplos. E quando Camila falava, né, sobre a questão dos 10 anos, o desenvolvimento ele precisa acontecer, e o que muitas vezes limita, né, essa coisa mais instantânea é a nossa estrutura. Não se pode crescer sem estrutura, né? E se faz necessário mesmo esse trabalho. E não se cresce espiritualmente num estalar de dedo. Esse crescimento, ele não pode ser instantâneo, ele é progressivo. Você está comigo? É por isso que parece que os 10 anos, a gente não lida muito com aquele extraordinário, né? Mas eu te digo, depois que a estrutura está pronta, dinheiro pode ser instantâneo. Estrutura não pode ser instantâneo, mas recursos pode ser instantâneo. Amém? Então fiquem prontos, irmãos. Vocês já têm o mais precioso, que é a estrutura. Vocês cresceram, vocês aumentaram, vocês melhoraram. Quantas turmas de rema já houve aqui? 5ª turma. Olha aí, a quantidade de pessoas que Deus está melhorando, que Deus está estruturando. Vocês estão prontos para um boom. Amém? Glória a Deus. E Deus pode, e Deus tem expectativa. A Bíblia diz que Deus gosta de se mostrar forte. Amém? Quando uma pessoa forte gosta de se amostrar, amém? Pense a coisa. E diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. São Paulo, Capitarujá, amém? Procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Tem alguém aqui assim? Amém? Tem endereço aqui para Deus? Amém?
procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Para quê? Achei, vou me manifestar forte. Amém. O que é se manifestar forte? É quando alguém diz assim, só pode ter sido Deus. Scott Webb usa uma expressão que é muito interessante. Ele diz, quando você vê uma tartaruga em cima de uma estaca, você tem que concordar, alguém botou ela lá. Porque já é conhecido, ela não conseguiria chegar ali. Ei, pessoas vão olhar para as nossas vidas e vão dizer acerca da gente. Ei, alguém colocou. Ei, aleluia. Vocês estão prontos. Coisas vão acontecer extraordinariamente, de repente, de forma que vai surpreender. Agora pega uma coisa, às vezes a gente está meio perdido no verdadeiro propósito, na dimensão do propósito. A gente foi educado religiosamente, colocando muita atenção no clero, colocando muita atenção no ministério, no sentido assim que somos aqueles que têm um chamado nos 5 dons ministeriais, são os abençoados, os demais são leigos. E de alguma forma a gente foi desativando aquela expectativa, né, de ser homem de Deus, mulher de Deus. Parece que homem de Deus, mulher de Deus é só aquele que sobe aqui no púlpito e que é usado de uma forma coletiva. E a gente deixa de olhar para a gente como homem de Deus, mulher de Deus. Você está comigo? Que Deus tem plano, que Deus tem propósito, que Deus quer se manifestar. Então, quando se falar desta igreja, de Arujá, não estamos falando desse prédio, nem desse endereço. Bota isso na tua cabeça. Quando estiver falando da igreja, o Verbo da Vida de Arujá, está falando de você. Amém? Então é mais ou menos assim, quando Deus der uma direção para o cabeça, para a liderança desta visão, que nós não somos a única, a gente celebra o corpo de Cristo. Aonde quer que tenha um filho de Deus, é nosso irmão, e nós oramos para a sua edificação, para serem abençoados. Mas nós recebemos de Deus uma visão, e dessa nós somos responsáveis. Mas na frente todos vão se encontrar. Amém? Cada um trazendo daquilo que recebeu da parte de Deus. Então nós precisamos prestar conta do que nós recebemos. Essa parcela de contribuição. Então se você está aqui, Deus levantou um cabeça, uma visão. E é mais ou menos assim. Quando Deus disser assim, irmãos, eu estou percebendo que a gente precisa ampliar a Igreja Verbo da Vida de Arujá. Amém? Aí você faz o quê? Meu Deus, Deus está pensando o bem a meu respeito, Deus quer me aumentar. É assim que você tem que pensar. Ei, nunca lamente uma visão que Deus dá, porque o que Deus coloca diante dos teus olhos, Ele quer que chegue até você. Não é de prédio nem de paredes que Deus se preocupa. Isso é apenas o outdoor para inspirar a gente. Amém. Então, quando falar assim, vai ampliar, Deus está dando uma direção de ampliar, já fica pensando, Deus está querendo ampliar, meu Deus, é meu negócio, é minha casa, amém? Deus está querendo ampliar, então você envolve o seu coração, você dá prioridade ao ampliar que Deus está colocando diante dos teus olhos, essa ampliação vai chegar para você. É assim que funciona. O que aumenta na igreja, aumenta na tua vida. O que aumenta na igreja, aumenta na tua vida. Então, celebra quando Deus mover o pastor com uma visão. Nós vamos fazer isso. Eita, nós vamos aumentar. Eita, Deus está nos aumentando. Essa expectativa, porque o que aumenta na igreja, aumenta na tua vida. Oh, aleluia, estou com vontade de dançar. Glória a Deus, somos abençoados. E é sobre isso que eu queria ministrar, o que Deus colocou no meu coração. A Bíblia fala, né, Pedro, um apóstolo tão experiente, ele disse assim, se faz necessário
manter vocês lembrados. Então, essa questão de lembrar é bíblico. Porque se a gente não estiver lembrando, ou com essa responsabilidade de colocar diante dos nossos olhos as palavras de Deus. E eu falava ontem, né, o que é ter a palavra de Deus diante dos olhos? Às vezes a gente é religioso e a gente tem algumas falas, né, como a palavra de Deus é tudo. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a minha Bíblia. E a gente tem esse conceito, eu amo a palavra. Ah, a Bíblia é tudo. Mas você quer saber o que você está considerando? Porque às vezes, por mais que a gente diga que a palavra de Deus é tudo, não é a palavra que a gente está considerando. Qual é a palavra que a gente está dando crédito, que a gente está considerando? É aquela que está produzindo um resultado no nosso comportamento. Então é uma leitura atual. Viu? Então, por mais que você diga, eu amo a minha Bíblia, a palavra de Deus é tudo, mas você faz esse diagnóstico. Qual é a palavra que está determinando o meu comportamento agora, atualmente? Eu falava ontem, se você está triste, não é a palavra de Deus que está diante dos teus olhos, porque a palavra de Deus não produz isso. Se uma pessoa está triste, ela deu atenção a outra palavra que está produzindo isso. Às vezes, né, eu tenho essa medição, às vezes eu saio de casa, né, acordei, tudo bem, não tem nada errado, pego o carro, vou levar a menina na escola, e numa parte, né, do dia ou pela manhã, eu me pego triste. Eu digo, opa, tristeza não é comum, tristeza não é para a gente. Você está comigo? Tristeza não é para a gente. Então eu digo, opa, onde foi, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui. Onde foi que isso entrou? Está comigo? Aí lembrei, vim ouvindo o rádio. E no rádio disseram, todos aqueles que tiveram Covid têm uma grande probabilidade de ter um infarto. Aí eu ouvi aquilo e pensei, pode ser comigo. E dali para frente agora, aquilo ganhou a minha atenção. Você está comigo e está produzindo agora aquele medo, aquela preocupação, aquele desânimo. E por mais que eu diga, eu amo a minha Bíblia, eu amo a palavra de Deus, mas a palavra que está tendo a minha atenção foi aquelas informaçõezinhas. Ah, o desemprego, as empresas vão demitir. E a gente, sem perceber, pega aquilo, coloca na tela, abre a tela e fica editando. E depois não sabe, por que eu estou desanimado? A palavra de Deus não produz desânimo. Se está desanimado é porque pensou uma mentira de Satanás e colocou diante da tua atenção. É por isso que se faz necessário a gente estar lembrando. A Bíblia diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões coloca a tua atenção, não deixe apartar diante dos teus olhos. Alguém que tem cuidado de manter a palavra diante da sua atenção, vai estar animado, vai estar alegre, vai estar com expectativa de um futuro abençoado, favorável. Agora, o bom é que a gente pode passar para essa modalidade, amém? A gente está inscrito, a gente faz parte, amém? O teu nome está lá. É só você se posicionar. Tem direito? Entra. Amém. Tem direito? Participa. Eu não sei se vocês ainda estão. Levanta a mão aí, ó. Está com uma pulseirinha. O que quer isso dizer? Tem direito. Quando tem direito, faz o quê? Fica lá fora. Não, tem um evento aí dentro, está acontecendo alguma coisa aí dentro. Entra, porque você tem direito, você tem acesso. Por Deus, a alegria é para ser sempre. Como é que se conserva a alegria sempre? A palavra de Deus diante dos olhos. Não importa as circunstâncias, Deus disse, eu creio estar decidido. Então eu vou te lembrar algumas coisas. E a gente vai terminar com essa lembrança. Eu vou colocar a palavra de Deus diante dos teus olhos. E a palavra de Deus produz alegria, a palavra de Deus produz força. É assim que nós vamos terminar o culto nesta noite. Se ajeita aí na cadeira para você receber. Dá uma ajeitada assim,
como alguém que está se posicionando. Oh, aleluia! Você está comigo? Vamos lá para coisas básicas, mas eu estou aqui para fazer você lembrado disso. Abre em Efésios, no capítulo 3, não, na verdade, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus tem nos abençoado. Agora vamos lá. A Bíblia diz que Ele vai nos abençoar, ou a Bíblia diz que Ele já nos abençoou? Então, se Ele já nos abençoou, você é o quê? Amém. Agora, gente, o que significa ser abençoado? A gente precisa saber disso, porque às vezes fica só na nomenclatura. Aí eu sou abençoado. Diz bênção. Como vai bênção? Amém? E umas bênçãos tudo desagunçadas. Amém? Por quê? Porque não é bênção, é só uma propaganda enganosa, é porque a gente não se posiciona. O que Deus diz, a gente precisa acreditar. Isso é rápido. Olha, Deus encontrou Gideão. Gideão estava demonstrando um comportamento de medo. Ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de vinho, de uvas. Mas porque ele estava fazendo para, de alguma forma, enganar os inimigos. Porque os inimigos roubavam tudo. Israel vivia numa miséria. Eles tiravam a provisão, deixavam eles com migalha, só para não morrer, porque eles precisavam dos escravos, né, para continuar produzindo alimentação para eles. Então, matar não era interessante, eles só tiravam a expectativa de uma vida bem-sucedida. Eles roubavam, deixavam um restinho para eles comerem. Então, Gideão, querendo salvar a sua colheita, pegou o trigo e levou para o lagar. Aparece um anjo para ele e diz assim, o anjo tinha conhecimento de Gideão que ele não tinha. E o Gideão disse, e aí, varão valoroso, o Senhor é contigo? Ele disse, não, eu não tenho essa informação, porque se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo nessa miséria? Olha, ele estava vivendo numa miséria. Ele estava vivendo uma situação muito diferente da que Deus queria para a vida dele. Então o anjo disse, vai nessa tua força e livra Israel. Ele disse, eu livrar Israel? Eu sou o menor, a minha tribo é a menor. Mas quando, naquela conversa, que durou menos do que uma ministração. Se um anjo, com 10 minutos, ele conseguiu mudar Gideão, eu espero você com 40 minutos. Amém. Não deixa eu sair para Campina Grande frustrado, não. Amém. Um anjo com 2 ou 3 palavras mudou Gideão. Vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa miséria? E o anjo falou mais alguma coisa. Depois ele disse, eu vou provar se é Deus mesmo. Na época ele não tinha o Espírito Santo, fez uma prova. E quando foi confirmado, ele não ficou, vá que eu não sou. Não, ele mudou a postura. Se o Senhor é comigo e a minha missão é livrar Israel, caiu dentro. Amém? Daquele dia em diante, o comportamento dele não era mais aceitando aquela condição, era, o Senhor é comigo, eu sou valoroso. O Senhor é comigo, eu sou valoroso. Você tem que acreditar nas pregações e sair falando para a tua casa. Não fica só empolgado aqui e depois absorve a mesma mentira que estava diante dos teus olhos, vive a semana desanimado, na esperança de vir domingo de novo, sentir-se bem na igreja. Não, é para você pegar a palavra, acolher, agora é tua plantação, é tua responsabilidade, o Senhor é comigo, eu sou valoroso. O que a Bíblia está dizendo aqui, que nós somos abençoados. Agora, o que significa ser abençoado? Eu vou te mostrar rapidamente aqui, vai para Salmos 128. Salmos 128, diz assim. Aleluia, está se referindo a você. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem alguém aqui? Amém. Que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos?
que é que você está fazendo numa igreja domingo à noite? Eu digo, andando nos caminhos, buscando ao Senhor, sendo piedoso. Né? Você não é mundano, você não está numa boate, não foi essas escolhas que você fez, você tem escolhido por Deus. Oh, aleluia! E isso coloca você nessa categoria, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Isso é característica de quem é abençoado. Come do trabalho das mãos, ou seja, tuas mãos vai produzir resultados. Você não vai ser mendigo, você não vai depender de favor, você é abençoado. E quem é abençoado, do trabalho das mãos você come. Tudo feliz vai ser. Amém? E tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Olha aqui, mulher feliz, mulher fluindo, mulher realizada, mulher produzindo. Até filhos você pode botar nesse versículo aqui e encher a igreja de filhos, amém? Os teus filhos como rebentos de oliveira, que é algo frondoso, forte. Eu estou morando numa casa recentemente, no terreno do lado, não tem cuidados, né? Não é nosso. Então tem algumas coisas lá que é impressionante. Com essa chuva, os rebentos, aquilo que começa a surgir, você chega lá, é uma coisinha pequena, volta lá, 8 dias depois já está desse tamanho. Força. Os nossos filhos estão dentro dessa ministração da graça de Deus, são como rebentos de oliveira, com força para avançar. Em roda da tua mesa, eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor. Então, abençoado é no trabalho, abençoado é na família. Ei, a bênção é vista nessas condições, não é só, eu sou abençoado, pastor, mas é por dentro, sabe, assim, por dentro. Não, a bênção é para ser vista. No teu trabalho, onde você botar a mão, vai prosperar, vai dar certo, vai funcionar. E não vai ser aquela coisa, meu Deus, lá vou para o trabalho de novo. Trabalhar é uma bênção, irmãos. Pastor Urbano tinha um testemunho, eu tenho outro. Ele disse que trabalhou de graça, eu também trabalhei. Ei, quando você estiver sem fazer nada, talvez você esteja lidando com o desemprego. Em vez de estar num quarto escuro, alimentando conversa de demônio, que você não vai conseguir, que não vai dar para nada, se ofereça para trabalhar de graça. Vá dar do seu talento. Mas não, dê do seu talento, porque o ser humano foi dado para dar. Aquele que retém mais do que é justo é para prejuízo. Água parada apodrece. Eu lembro que eu trabalhei de graça 6 meses. Estava desempregado, sofri um acidente, né? Eu conto até o testemunho. Quebrei a clavícula, fiquei com o braço assim. Na época, isso há mais de 30 anos atrás, não tinha muito, nem fisioterapia falava. Então, quando tirou o gesso, meu braço ficou assim. Amém? E quando ia esticar, doía. Aí um irmão se ofereceu para fazer uns bancos para a igreja. Eu estava disponível, eu fui. E pega a madeira, bota na serra. O que Deus estava me dando? Uma sessão de fisioterapia durante 6 meses. Pega a madeira, bota. Pega a madeira, bota. Quando eu terminei, meu braço estava normal. Ei! Aí quando terminou aqueles 6 meses, aquele trabalho gerou um encontro. Que naquele encontro, eu fui contratado. Não naquela empresa, mas através daquela empresa, teve um contato que me levou para um cargo. E quando eu estava lá conversando com o encarregado, e ele dizendo que estava precisando, que eu poderia ser agora. Se eu não tivesse curado do braço, aquela oportunidade daria certo? Não daria. Deus precisava primeiro me dar fisioterapia. Amém. Aí o dono chegou. Quando o dono chegou, eu disse, quem é ele? Aí ele disse, é um rapaz, é crente também, está aqui para aquela vaga. Aí ele disse, não, eu quero que você treine ele naquela ali. Ou seja,
Ele me promoveu, amém, para uma profissão acima da que eu tinha. A empresa me treinou para ser outra coisa. Amém? E foi de lá que eu saí para o ministério de tempo integral. Olha que maravilha, diga, trabalhar de graça é uma benção. Então, feliz, é para cima, não é aquela coisa, meu Deus do céu, vou dirigir o Uber. Que coisa, levanta a cabeça, diz graças a Deus, não vê como motorista não, vê como alguém que está produzindo bem, levando pessoas de um lugar para outro, satisfazendo as necessidades de pessoas. Se veja como um ministro, como alguém que está sendo útil, como alguém que está servindo, porque a Bíblia diz que o abençoado é feliz. Amém. O abençoado é feliz. Trabalho das suas mãos, mas vamos lá. Glória a Deus, o anjo teve mais sucesso do que eu, mas tudo bem. Amém. Glória a Deus. Aí nós temos, né? Olha o que a Bíblia diz em Gálatas. Abre lá. Gálatas 3. Eu creio no Espírito agindo, você está debaixo de uma unção que está agindo sobre você mesmo. Gálatas capítulo 3, versículo 9 diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Diga, os da fé são abençoados. A exemplo de quem? Do crente Abraão. Então, no Novo Testamento, a Bíblia está dizendo, olha, os da fé foram elevados à categoria de ser abençoado como Abraão. Aí eu te pergunto, o que foi a bênção de Abraão? Você está comigo? Porque a Bíblia diz que nós somos abençoados com a bênção de Abraão. Então, o que foi a bênção de Abraão? Porque você foi abençoado com essa bênção. Você está comigo? O que foi a bênção de Abraão? Abre em Gênesis, capítulo 17. Meu Deus do céu, você vai sair daqui animado para enfrentar a vida nesses próximos 10 anos. Você vai aumentar com essa igreja. Ei, tira umas fotos. É bom tirar foto. Tira umas fotos desse tempo. Porque daqui a 10 anos nós vamos precisar dessas fotos no mural da tua vida. Que você vai mostrar a diferença daquilo que é o resultado da bênção de Deus, quando a gente se acha adulto para participar. Capítulo 17 diz, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Qual é a bênção de Abraão? Deus disse que ia multiplicar ele extraordinariamente, e ia fazer ele fecundo extraordinariamente. O que é uma coisa que é fecundo extraordinariamente? Pega fácil, dá certo em todas. Amém? Deus está dizendo, de uma forma extraordinária, você vai ser fecundo. E de uma forma extraordinária, a multiplicação faz parte da bênção. Diga comigo, a multiplicação faz parte da bênção. Você sabe o que é extraordinário? O que é extraordinário? Eu vou te dizer o que é ordinário. Ordinário é comum. O que é comum. Às vezes nós vivemos essa condição que poderia ser mediano também. Talvez seja um sinônimo, medíocre. Ah, é palavrão, não é mediano. Amém? Ou seja, ficou no meio.
E a gente, infelizmente, a gente usa esse referencial. A gente pergunta, como é lá? As pessoas dizem, está difícil, viu? Aí você diz, então, graças a Deus, eu estou na média. Não é assim que a gente se consola? Está tendo problema lá também? Estou, então. Amém? Estou na média. Deus não chamou você para ser ordinário. Deus não quer você ordinário. Ele decidiu que com você diz comigo? Sim, porque diz, os da fé é abençoado também nessa categoria. Você crê se você quiser, irmãos. Eu já vi pessoas falando, o povo, os judeus, o povo lá de Israel, é um povo abençoado. Eu acho que aqui no comércio de São Paulo, lá em Foz do Iguaçu, tem muito judeu. E as pessoas dizem, prospera fácil, o judeu prospera fácil. Eles entenderam a bênção e andam nela. Eles sabem, o Deus Todo-Poderoso está comigo. E se o Deus Todo-Poderoso está comigo, querendo se mostrar forte, meu Deus do céu. Imaginam que é um empresário que tem muito dinheiro. E ele decide se associar comigo e com você, que não tem dinheiro nenhum. Amém? E ele diz assim, tu trabalha com o quê? Eu vendo, como é que chama picolé de saquinho aqui? Lá é dindim. Gelinho, eu vendo gelinho. Só um gelinho, o nome já diz, pequenininho, né? Gelinho. Aí ele diz, rapaz, eu quero injetar dinheiro nessa tua empresa. Amém? Vamos deixar de fazer gelinho para vender na porta e a gente vai importar isso para as nações. Isso é ser forte, quando ele se associa a alguma coisa. E é mais ou menos essa mentalidade, né, que o judeu tinha. A associação de Deus, ela me impossibilita coisas extraordinárias, que não está no comum, que não está no padrão, que está além do que acontece com todo mundo. Então vai tirando essa mentalidade, que na tua vida vai ser o que está na média. Como está lá desemprego? Então desemprego para a gente. Dificuldade de conseguir a casa própria. Dificuldade para mim. Dificuldade... Não, você não faz parte dessa categoria. Você acredite se quiser. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém? Agora deixa eu te mostrar algumas coisas aqui, do que essa bênção pôde produzir. Entre muitas coisas, porque Abraão, ele veio a ser pai, né, de Isaac, de uma forma sobrenatural, já na velhice, uma intervenção de Deus, né, creu em Deus e Deus manifestou milagres, mas eu destaquei aqui, Gênesis 14, versículo 14, diz, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. O que quer dizer isso? Uma guerra de 4 reis contra 5. Né? Mais ou menos naquela região onde Ló, que era o sobrinho de Abraão, se encontrava. O problema não era nem com Abraão. Amém? O diabo, muitas vezes, quando não consegue atingir a nossa vida, tenta atingir a nossa família. E veio para Abraão, o teu sobrinho foi levado cativo, como resultado da guerra. Pois esses reis todos, que fizeram esse grande alvoroço, Abraão com 318 domésticos da sua casa, decidiram enfrentar aqueles exércitos e trazer sua família de volta. E eu te digo, conseguiu. Por quê? Por causa da bênção, do extraordinário. Essa bênção faz você ter resultados extraordinários, com poucos recursos. É isso que eu quero que você entenda. Ser abençoado não está no que você pode produzir, mas no que a bênção pode produzir em teu favor. Então, se você entende que você é abençoado, você fica com expectativa. 318. Então, eu trouxe esse destaque para demonstrar o que é uma pessoa abençoada. É uma pessoa com poucos recursos,
para enfrentar grandes dificuldades, mas porque a bênção de Deus está lá, você consegue se sair bem. Me pergunte como? Domésticos que não eram homens de guerra? Não era a principal atividade deles, era a guerra? Era famílias. Trabalhavam, né, cultivavam, cuidavam de animais, pastores. Chega uma necessidade, vai com aquela estrutura limitada. Mas o que estava com eles? Diga a bênção. E porque a bênção estava com 318, derrotou os exércitos, e voltou com os despojos, e voltou com a família, e voltou com tudo que foi roubado. Vai se identificando aí. Isaac, abençoado. Apareceu o Senhor, Gênesis capítulo 26, versículo 2 e 3, diz: apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Para quem Deus falou que ia abençoar extraordinariamente? Para Abraão. Mas Deus agora está falando com o filho de Abraão, dizendo: olha, você não precisa fugir por causa da fome. Você não precisa ir pedir favor no Egito. Fica aqui que eu vou te abençoar. Porque não sei se tu sabe, mas eu disse para Abraão que eu ia abençoá-lo extraordinariamente. E disse que ele ficou numa seca. E naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Amém? Como é que se consegue colher quando não tem ninguém colhendo? Talvez uma colheitazinha mirrada. Não, mas foi uma colheita tão vantajosa que eles contaram como 100 vezes mais. Agora eu te pergunto, como é que se colhe na seca? Diga, só pode ser por causa da bênção. Agora, essa mesma bênção está disponível para você. Amém? Uma bênção que faz a gente ter resultado, mesmo quando ninguém está conseguindo. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas eu gosto mesmo dessa de Jacó. Gênesis capítulo 28, 13. Agora já é o neto. Presta atenção que Deus é comprometido. Amém? Deus não tem promessa só para se safar do momento. Abraão, vou te abençoar. Graças a Deus, Abraão morreu, agora não tem mais nada a ver. Não, lá está com o filho. O filho nem sabia. Deus se manifestava: eu tenho uma aliança com Abraão, de te abençoar extraordinariamente. Aí quando nasce Jacó, ele diz para Jacó: eu tenho um compromisso com teu avô Abraão, com o teu pai Isaac, de te abençoar extraordinariamente. Deus é quem traz a notícia: eu tenho um compromisso com você. Amém? Eu tenho um compromisso com você, de te abençoar. Ei, hoje Deus quer chegar no teu endereço e dizer: eu tenho um compromisso com você. Você está na lista dos abençoados. Eu tenho um compromisso com você. Você é abençoado. Você pode ter muito resultado com pouco recurso. Oh, aleluia! Você pode colher quando não tem ninguém colhendo. Por causa da bênção. Agora, não vai acontecer só porque você é evangélico e está frequentando uma igreja. Você precisa crer. É por isso da importância de você buscar, de você desejar, de você querer se qualificar. Porque o meu povo perece porque falta conhecimento. Não é porque falta poder. Tem muita gente debaixo de sofrimento desnecessário. Mas vamos lá, a gente precisa concluir. Então eu gosto desse de Jacó, que diz assim, Gênesis 28, 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Em que circunstância Deus falou com Jacó? Fica comigo aqui. Jacó tinha um irmão, Esaú. E esses irmãos eram gêmeos, né? Quando nasceram,
Esaú nasceu como o primogênito. O primogênito leva, né, esse direito de primogenitura. Mas diz que Esaú não fez questão, ele não via, ele não celebrava, ele não tinha esse entendimento. E Jacó negociou com ele para ficar com o direito de primogenitura. Você está comigo? E quando chegou na hora que os pais deliberavam essa bênção, quem estava lá debaixo das mãos de Isaac era Jacó. E liberou, abençoado, ou seja, vai continuar com você aquilo que Deus falou com Abraão. Só que agora Esaú queria a bênção. Amém? Queria a bênção, mas Deus é justo, não negociou. Amém? Quem foi abençoado foi Jacó. E ele ficou irado, porque não tinha mais bênção para ele, e decidiu matar Jacó. E a mãe entendeu, isso vai dar um problema de família. E pegou o filho e colocou o filho para fugir para a casa dos parentes. Amém? Então foi nessa fuga de Jacó. Agora imagine, uma briga, um problema de família que irmão quer matar outro. Você acha que isso é uma situação favorável? Você já viveu coisa semelhante? Isso deve ser muito danoso. Então era nessa circunstância, pegue suas coisinhas, meu filho, corra daqui que seu irmão quer lhe matar. Aí ele corre nesse desespero, chega à noite, precisa descansar, se deita e Deus dá a ele um sonho. E no sonho, Deus vem lembrar, tu é abençoado, rapaz. Amém. Tu está vivendo essa circunstância toda, mas presta atenção, essa terra que tu está deitado é tua. Amém. É tua, porque eu prometi a Abraão, teu avô. Tu é abençoado. Agora, deixa eu te dizer, abençoado lida com problemas. Ele só não baixa a cabeça. Você está comigo? É isso que eu quero te ensinar. Você vai voltar amanhã, as situações estão lá do mesmo jeito, mas tua cabeça não pode estar. Você é abençoado, abençoado anda... Você está comigo? Com expectativa, é só uma questão de tempo. E disse que ele levantou no outro dia, pegou as coisinhas dele e continuou fugindo. Mas não é abençoado? Foi pedir favor para os parentes, mas não é abençoado? Amém? Trabalhou 14 anos só para casar. Amém? Ou seja, sem receber nada, talvez alguém já tivesse praguejado tanto. Isso é uma maldição, isso é uma desgraça. 14 anos. Eu gosto de dizer assim, para Deus você nunca trabalhou de graça, você trabalha sem receber, é diferente. Amém? Ninguém trabalha de graça para Deus. Você trabalha sem receber. Por quê? Sai nas contas. Amém? Fica só sendo acumulado. Amém? Porque o que a gente faz, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho das nossas mãos. Fica acumulado, sai nas contas. Amém? Depois de 14 anos trabalhando, ele levantou a mão para o sogro, né, que era o patrão, disse, 14 anos fazem que eu trabalho para ti sem receber nada. Mas de hoje em diante eu quero trabalhar com salário. E o meu salário vai ser assim, vai ser simples. Eu vou pastorear o rebanho branco, que não tem nenhuma cor, e o que nascer de malhado e pintado desse rebanho é meu. E o que nascer de uma cor só, é do patrão. O patrão esperto diz, negócio feito, porque a probabilidade de nascer malhados e pintados de um rebanho que é todo branco é quase zero. Amém? Quando Labão disse, está feito o negócio, bota o rebanho 3 dias de distância do outro, para não se encontrar os reprodutores. Amém? Aí Deus dá um sonho a Jacó. Ele vai dormir e ele vê um reprodutor, ou seja, um macho. E o macho era pintado e malhado. Amém? No espírito, viu, irmão? Não tinha macho reprodutor, não. Deus deu uma imagem. Olha, não impressiona com a tua vista, não. Porque eu vou providenciar esse reprodutor aqui. Ei, tem um reprodutor no mundo espiritual para você, que vai fazer as coisas dar certo, mesmo quando a situação está
toda branca. Amém? Não vou dizer mais toda preta não, que não pode não. Toda branca. Você está comigo? Quando a situação estiver toda de uma cor só, não é colorido. Tem um reprodutor lá. Aí Jacó fez aquelas varas, colocou diante das ovelhas. Eu acredito que a Bíblia diz que ele via as ovelhas pelas varas. Ou seja, fez uma grade, fez lista nas varas. Então, quando ele olhava para o rebanho pelas varas, de que cor era o rebanho? Malhado e pintado. Então ele não ficava com os olhos só vendo o problema. Tudo branco, não vai dar nada aí não. Ele via pelas varas. E pelas varas estava tudo malhado e pintado. Ei, alimenta a tua visão com a promessa. Vai ser como Deus disse, malhado e pintado. E disse que os fortes nasciam malhado e pintado. Os brancos eram fracos. E em 6 anos, diz que o rebanho de Labão passou por debaixo da cerca. Ou seja, tudo que era de Labão passou a ser de Jacó. Aí você diz, mas não é injusto não? E os 14 anos que ele trabalhou sem receber? Deus não está pagando agora as contas, né, com seguro-desemprego, tudo está saindo agora. Porque para Deus não trabalha de graça. Por quê? Por causa da bênção. A bênção faz as coisas darem certo na nossa vida, mesmo que leve tempo. Não deixa o tempo desanimar você. Não deixa o tempo fazer você andar cabisbaixo. Eu não sei quem você é, quem é seu pai, quem é sua mãe, qual o sobrenome da sua família, mas eu quero te dizer, a bênção da qual eu me refiro não vem do nascimento natural. A bênção da qual eu me refiro vem dessa filiação de Deus. Se você nasceu de novo, você foi feito para dar certo. Você é abençoado. Agora, olha o que acontece quando Deus encontra alguém que no papel é abençoado, mas ele não está desfrutando da bênção que ele faz. Aleluia. Está escrito, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 3. Estão comigo? Lucas capítulo 3. Jesus encontrou uma pessoa, herdeira dessa bênção, mas não vinha desfrutando. Olha a indignação dele. Lucas 13:16. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás oprimia há 18 anos? Uma pessoa que há 18 anos vinha sofrendo limitações. Quem era aquela mulher encurvada? Viver nessa posição é muito deprimente. Olha para... Ela vivia assim, 18 anos. Quem teve essa ideia de deixar essa mulher assim? Deus? Não. Jesus disse, Satanás. Satanás tem mantido muitas pessoas encurvadas espiritualmente, olhando de baixo para cima. E Deus olha e sabe, está injusto, porque ele é abençoado. É filho de Abraão, é herdeiro dessa condição de vida abundante. Feliz serás, tudo te irá bem. Como? Encurvado. Essa mulher não tinha conhecimento do direito que ela tinha. Quando Jesus olhou aquela mulher, endireita-te. Ela se endireitou. Assim, ó. Endireita-te, ela se endireitou. E quando alguém diz, está errado, não pode curar no sábado, ela disse, vocês sabem fazer bem aos animais no sábado, solta ele, leva para beber. Como vocês estão ficando indignados em essa filha de Abraão, que vinha vivendo fora do propósito há 18 anos, Satanás enganando?
Ei, tem pessoas encurvadas na vida, áreas que não dá certo, áreas que você não consegue. Se você colocar na sua cabeça hoje, acolher isso como verdade e decidir se levantar por dentro. Tem uma fala na Bíblia que é a de Zaqueu. Zaqueu foi encontrado por Deus em uma circunstância, né, ladrão, injusto. Ele nem se considerava digno de se aproximar de Jesus, porque ele tinha influência para isso. Ele poderia mandar todo mundo abrir, fazer um corredor e ele chegar. Ele era autoridade. Mas com respeito às coisas de Deus, ele entendia: a minha influência não presta. Então ele decidiu subir numa árvore. Agora, quem era ladrão, todo perdido, mas Jesus se dirigiu e disse: Zaqueu, desce depressa, me convém pousar na tua casa. Era mais um oprimido por Satanás. E quando Jesus o amou e demonstrou que tinha uma mão estendida, ele disse: eu resolvo. É isso que eu quero que você pegue. Talvez você ainda continue na situação, mas se você resolver aqui, se resolver aqui, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Você entra hoje na realidade, cabeça, já está desfrutando. Você está comigo? Já está desfrutando. Tem uma história do centro de concentração e alguns sobreviventes. Um deles teve a oportunidade de testemunhar e foi escrito um livro. E perguntaram para ele: como é que você conseguiu viver aqueles dias naquele centro de concentração? Ele disse: meu corpo estava lá dentro, mas a minha cabeça estava fora. Eu não me deixava aceitar aquele estado de vida. Eu alimentava a minha mente com esperança. Vou sair daqui e vou ser isso. Vou sair daqui e vou conseguir isso. Vou sair daqui. Oh, aleluia. Talvez você esteja limitado nas circunstâncias que te rodeia, mas na tua cabeça você pode tomar uma decisão hoje e dizer: eu resolvo. Está resolvido. Eu sou o que a Bíblia diz. Eu sou abençoado. Essa bênção vai mudar a tua casa. Essa bênção vai mudar teu trabalho. Essa bênção vai mudar o teu relacionamento familiar. Essa bênção vai mudar o teu modo de existir. Você é uma bênção. Oh, aleluia, você é uma bênção. Eu vou ter que fazer o que eu me vi fazendo hoje à tarde. Então vocês já podem tocar para dar a entender que eu já terminei minha parte. Eu vou descer, vocês tocam. Amém? Então aquele relógio não tem mais nada a ver comigo. Eu já estou noutra vibe. Amém? Esperto, né, pastor? Vocês cantam. Tem um que aí? Uma música que você colocou no coração? Vamos cantar. Amém. De festa. Aleluia. Amém. Vamos celebrar. De festa ou de lamento? Festa. Amém. Mas antes de ela começar, deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho vindo para mim. Como Jane disse, tem mensagens que nos acompanham. Satanás tem trabalhado para depreciar você aos seus próprios olhos. Você está muito consciente das suas fraquezas. Você está com excesso de condenação. Tem pessoas que nem conseguem cultuar direito, porque quando vai levantar as mãos, Satanás diz: isso não é para você não, rapaz, cheio de falta, tu nem é crente direito e quer dar uma de santo. Baixa essas mãos. E as pessoas ficam lá, privadas, encurvadas. Ei, Deus quer que você extravase. Pastor Humberto falou algo. Eu vou passar uns 5 minutos. Pastor Humberto falou algo, eu achei interessante. Ele disse: Deus quer nos usar, mesmo nos achando imperfeitos, de propósito, só para nos impressionar. E essa impressão gerar mudanças na nossa vida. Amém? Aí ele deu aquele exemplo, né, da pesca milagrosa.
Me empresta teu barco, Pedro. Pedro me emprestou, só desenvolvendo um relacionamento. Tudo já estava planejado. Pedro, um empresário próximo à falência, né? Ocasionalmente, me empresta teu barco. O barco foi emprestado. Ele disse: Pedro, pega o barco e vai ao mar e lança a rede. Aí ele dizia: quem operou o milagre? Jesus ou Pedro? Porque Jesus deu a palavra. Quem creu na palavra e foi lá lançar a rede foi Pedro. Então podemos concluir que o milagre aconteceu por causa de Pedro. Se Pedro não tivesse crido e não tivesse ido, concorda comigo que não tinha milagre? Agora, quando o milagre terminou de acontecer, o que Pedro fez? Disse que ele se ajoelhou e disse: se separa de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ou seja, essas coisas não é para estar acontecendo comigo, não. Amém. Isso é grande demais. E aí tem gente que não tem expectativa, porque ele está dizendo: coisas grandes não podem acontecer. Eu nem fiz o rema ainda. Depois do rema ainda tem escola de ministros. E se brincar, escola de missões. Aí sim, não. Deus quer te impressionar. Ele quer começar a te usar, porque você já é abençoado de nascença. Coisas grandes já podem estar acontecendo na tua vida, porque você é abençoado. Você precisa estar com essa expectativa. Você não foi chamado para ser pequeno. Oh, aleluia! Aleluia! A Bíblia diz: sempre você vai estar por cima e não por baixo. Sempre por cima e não por baixo. Se está por baixo, está encurvado, está na posição errada. Há um lamento no céu. Por que esse abençoado está encurvado, quando ele tem direito de estar cabeça erguida? Ei, eu vim aqui atrás só para você saber que Deus está perto. E você não está nos fundos escondido, não. Ei! Você é importante, você é precioso. Crie expectativas. Oh, aleluia. Diga isso: eu sou importante. Não tenha medo de ficar orgulhoso, não. A gente está tão distante disso. A gente precisa levantar a nossa autoestima. Diga: eu sou importante. Diga: eu sou abençoado. Ei, coisas estão acontecendo. Eu estou colocando em prática a visão que eu tive. Oh, aleluia. Aleluia. Você está se posicionando. Você está decidindo ser quem Deus diz que você é. Você é abençoado. As coisas vão dar certo na sua vida porque você é abençoado. Diga: eu sou abençoado. Ei! Cadê a música para a gente começar a celebrar agora? Eu queria que você agisse em fé. E independente do que você está sentindo, vendo ou sabendo, deixa essa verdade estar diante dos teus olhos. As coisas vão dar certo na tua vida, porque você é abençoado. Com pouco você vai conseguir coisas grandes. Quando não tiver ninguém dando certo, vai dar certo com você, porque você é abençoado. Ei! Ei! Oh, aleluia! Este é um tempo de festa. Este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Daqui a 10 anos, transformou você não nosso está choro vendo, em você riso, está mais. nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo. Celebra. Este é um tempo de festa. Este é um tempo de louvor
amor. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou, nos fez felizes demais. Nossa alegria é o que se ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria é um povo que se une aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, o abençoador. Toca nessa pessoa que está do seu lado e de uma forma bem determinada diz assim para ela: tu é abençoado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ei! Oh, aleluia! Oh, aleluia! O que é ser abençoado? Tudo te irá bem. Ei, tudo te irá bem. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Precisamos ajudar pessoas neste lugar. Então, você senta, porque a gente não é egoísta. E a gente não pode terminar esse culto só desfrutando da maturidade que Deus já nos deu, sem deixar de considerar pessoas que Deus está atraindo para entrar nessa vida. Há 40 anos atrás, eu tinha 16 anos de idade, brincando como qualquer adolescente. Eu lembro que minha mãe chegou para mim na rua e disse: vá para a igreja hoje. Igreja não era meu perfil. E eu disse: vou não. Eu nem olhei para ela, continuei brincando. Mas depois aquela brincadeira perdeu a graça, porque uma voz que não era audível, mas uma instrução interior: vá para a igreja. E eu tentei brincar mais um pouco, mas aquela instrução: vá para a igreja. Eu fui para casa, tomei um banho e fui com as minhas irmãs. Nunca tinha ido em uma igreja evangélica. Quando eu cheguei naquela igreja, aquela mesma instrução disse: esse povo é de Deus, fique no meio deles. Amém? E quando fizeram o apelo, eu levantei a mão. Fazem 40 anos. Como o Senhor me abençoou no curso da vida. Então eu digo isso para dizer: vir à igreja, para quem não está acostumado, isso é uma ação de Deus. Você não ia vir aqui por você só, não é teu costume, não é teu ambiente. Então se você está aqui, isso é uma prova que Deus está chamando a tua atenção. Deus está agindo, porque Ele quer te salvar, para que você não seja prejudicado, roubado, danificado, e você participe do plano que eu te digo é maravilhoso. Eu estou aqui 40 anos depois para dizer: valeu muito a pena. Eu acho que eu teria me perdido como jovem na prostituição e nas drogas. Que convite maravilhoso. Vá à igreja. Então eu quero ajudar você que veio à igreja hoje, que não é comum para você, mas você se acha aqui no meio, nem sabe como. Foi Deus que trouxe você aqui. E eu acredito, esse mesmo Espírito está te dando essa instrução. Aceita essa vida. Opto por essa opção de vida. Então, onde está você que veio, está nos visitando,
que ainda não fez essa decisão, eu te digo, vai ser fácil, vai ser transformador, vai ser abençoador. Eu vou te encontrar mais na frente muito feliz, porque é salvação. Onde está você que quer receber Jesus hoje à noite? Levanta a mão. Tem alguém que deseja? Teu coração está... vou deixar para o próximo domingo. Durante a semana pode acontecer coisas que endureçam o teu coração, e domingo que vem você nem lembre mais. Então, se hoje ouvir a minha voz, diz o Senhor, não endureça o coração. Você é tão importante que eu parei tudo aqui para te abrir essa oportunidade para o teu novo nascimento. Levanta a mão, só quero ver tua mão levantada. Tem alguém que se encaixa nisso que foi apresentado? Oh, aleluia. Onde está você? Pode ser que tenha pessoas que se encontram afastadas do Evangelho e começou a ter saudade. Isso também não é comum. Isso é uma evidência que Deus está chamando a tua atenção para te dizer: tudo está no mesmo lugar. Eu quero colocar o anel de novo no teu dedo e te fazer uma festa da tua reentrada na família. Tem alguém? Levanta a mão. Posso fechar essa oportunidade? Você não vai ficar fora.